Olá, gente. Esse não é um Neurologia em um Minuto, vai ser um Neurologia em vários minutos, apresentado no nosso IGTV. E vai direcionado para os acadêmicos da Universidade Federal da Paraíba, no Conexões UFPB. Eles me seguiram aqui no Instagram e gostei tanto disso. Gostei também porque a coordenadora, ela é esposa de um amigo meu da Paraíba, e fiquei muito feliz de saber que ela entrou em contato comigo e pediram para que eu falasse um pouco sobre a conexão entre depressão e dor de cabeça. E eu acho que é uma coisa interessante, porque nós neurologistas, a gente faz muito pouco sobre psiquiatria. Na verdade, a gente tenta fugir de psiquiatria. E muitas vezes é necessário que a gente faça um pouco, só um momentinho, necessário que a gente faça um pouco de psiquiatria, porque nossos pacientes portadores de derrame, esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer, dor de cabeça, vão acabar apresentando alguma sintomatologia psiquiátrica comórbida, uma ansiedade, um transtorno de personalidade, uma depressão, um transtorno de humor qualquer, e a gente precisa estar preparado, pelo menos para identificar essas alterações. Nem digo tratar, porque às vezes realmente a gente falha um pouco no tratamento. O neurologista não faz a mesma coisa que o psiquiatra. O psiquiatra faz muito melhor. Mas pelo menos identificar quando há alguma coisa de estranho. Então a gente tem que fazer um pouco de psiquiatria, eu concordo. E esse post vai para os acadêmicos e quem sabe para qualquer um que se interesse. Não sou dono da verdade, vou falar o que a literatura diz e a minha experiência. Então, depressão tem a ver com dor de cabeça? Provavelmente sim. Todo paciente deprimido tem dor de cabeça? Não. Isso não é verdade. Na verdade, a dor de cabeça, dependendo do que você fala como dor de cabeça. E a gente vai incluir como dor de cabeça hoje duas entidades. Cefaleia tipo tensional e enxaqueca, ou migrânia. A cefaleia tipo tensional, definida como uma dor de cabeça, antero-posterior, ou em capacete, ou em faixa, ao redor da cabeça, fronto-nucal, em peso ou aperto, e que pode vir com foto ou fonofobia, e geralmente leve, e que não atrapalha a qualidade de vida do paciente. Aliás, não atrapalha, mas incomoda. Já a enxaqueca, como aquela dor de cabeça, latejante, pulsátil, uni ou bilateral, frontal, que muda de lado temporal, ou nucal, com náusea, vômito, foto, fonofobia, às vezes osmofobia, e que atrapalha muito o paciente, obrigando o paciente a se recolher a um quarto escuro e a locais com pouca intensidade de barulho. Essas duas dores de cabeça, elas podem vir associadas com transtornos psíquicos, porque existe uma conexão muito íntima entre essas dores e quadros de ansiedade ou depressão. A dor de cabeça, a enxaqueca, ela é provavelmente um transtorno de neurotransmissores dentro da cabeça. Existe um neurotransmissor chamado CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, que se liga a alguns receptores dentro do sistema nervoso central, desencadeando processos inflamatórios trigeminais. Então você teria um quadro genético, provavelmente, ou um quadro de alguma suscetibilidade ambiental, que levaria o paciente a desenvolver um quadro de enxaqueca. O paciente, geralmente, é um paciente que possui pessoas na família cometidas pela doença, mas não muito raramente, não infrequentemente, o paciente é a primeira pessoa da família a ter enxaqueca, quando o diagnóstico é enxaqueca mesmo. Geralmente você tem fatores desencadeantes externos, o que é mais óbvio em mulheres, em homens também há, mas em mulheres isso é mais óbvio, por causa das flutuações hormonais de estrógeno e progestágeno. Então o próprio ciclo menstrual pode ser um fator desencadeante nos casos de dor de cabeça tipo migrânia, tipo enxaqueca. A gente sabe que existe as síndromes, algumas mulheres possuem uma síndrome disfórica perimenstrual, antigamente chamada de tensão pré-menstrual, em que há alterações, oscilações de humor associada a dor de cabeça ou não, podendo ter sintomas sistêmicos, como dor de cabeça, alterações desautonômicas, dor de barriga, alterações desautonômicas, dor nos membros, etc. A dor de cabeça, enxaqueca, sendo um transtorno de neurotransmissores, e a enxaqueca também ser um transtorno de neurotransmissores, e levando-se em consideração que nós utilizamos medicações
que agem em receptores serotoninérgicos para melhorar a crise aguda da dor. Os triptanos são agonistas 5-HT1B, 5-HT1D. Então, consequentemente, talvez exista uma associação entre as duas. E não é raro você ver pacientes portadores de enxaqueca com quadros de transtorno de humor. A recíproca é verdadeira. Pacientes com transtorno de humor, notadamente depressão, mas também ansiedade, portando enxaqueca. Não é que uma coisa leva a outra, elas estão associadas. Uma não é consequência da outra, elas estão associadas. Mas pacientes com enxaqueca crônica têm mais chance de ser depressivo do que pacientes com enxaqueca episódica. E isso, de certo modo, não diz respeito somente ao fato de a enxaqueca crônica, o paciente ter dor de cabeça todo dia ou quase todo dia, acabar ficando depressivo por conta da dor. Às vezes a comorbidade ela é química e não uma comorbidade psicológica, tipo, eu estou com dor de cabeça, eu estou chateado, hoje eu estou deprimido. Não chateado, deprimido. Não é só isso. Existe realmente uma relação de fisiopatologia dentro de neurotransmissores, lá dentro do tronco cerebral, dentro do córtex cerebral, dentro dos núcleos da base que favorece a depressão. Ansiedade também, não raro a gente vê pacientes portadores de depressão, enxaqueca com transtornos ansiosos. Na verdade, a relação é bastante comum e existe até a neuropsiquiatria da dor de cabeça, tentando relacionar dor de cabeça com episódios depressivos. De novo, uma coisa não está grudada à outra, uma não leva a outra, mas elas estão dentro da mesma fisiopatologia, vamos botar assim. Provavelmente deve haver alguma união entre neurotransmissores ali dentro que causa as duas coisas. Mas doutor Flávio, nem todo paciente com enxaqueca é depressivo. Eu também não falei isso. Nem todo paciente com enxaqueca é depressivo. Os pacientes com dor de cabeça crônica têm uma chance maior de ficarem depressivos. E alguns pacientes com enxaqueca têm depressão. Você tem mais chance de encontrar um paciente com enxaqueca com transtorno de humor. Você tem mais chance de encontrar pacientes com enxaqueca com transtorno de humor. Isso você tem com bastante frequência. E de novo, eu gosto de falar essa palavra, essa frase, não raro. Eu vejo pacientes no consultório que apresentam as duas coisas. Tem um transtorno de humor e tem o quadro de cefaleia. Mas um desconectado do outro em termos clínicos, mas provavelmente unidos em termos fisiopatológicos. Mas, de novo, um não é consequência do outro. Da mesma maneira, a depressão não causa dor de cabeça. Quantos pacientes deprimidos você conhece que têm dor de cabeça? Depressão não causa dor de cabeça. No entanto, existe a cefaleia tipo tensional. A cefaleia tipo tensional é uma dor de cabeça que não tem caráter genético na imensa maioria das pessoas, mas existem cefaleias tensionais familiares, são raras. Cefaleia tensional está presente em mais de 90% da população e vai acontecer pelo menos uma vez na imensa maioria das pessoas, talvez em todas as pessoas. É aquela cefaleia no final da tarde de quem está cansado. O cansaço no final da tarde vem com aquela dor de cabeça em aperto, ou peso, fronto, nucal, mas que o paciente ainda consegue realizar as atividades. Tem que ir para uma festa, vai para uma festa, mas está com dor. Tem que ir para o teatro. Marquei hoje, vou para o cinema, já está comprado o ingresso. Toma uma dopalgina, toma alguma coisa, etc. Não estou querendo sugerir que ninguém se automedique, tá? Toma uma dopalgina, toma alguma coisa e vai. Não é uma dor que atrapalha, ela incomoda, mas ela não atrapalha. Essa dor de cabeça pode estar ligada à ansiedade e depressão? Pode, mas não quer dizer que depressão sempre vai dar dor de cabeça, não. Nem sempre pacientes com transtorno, com cefaleia tipo tensional têm depressão, também tem isso. De novo, em relação à enxaqueca, não existe uma relação causa-efeito entre as duas coisas. Ou seja, você não pode dizer que todo paciente deprimido vai ter cefaleia e todo paciente com dor de cabeça tipo tensional tem depressão ou ansiedade. Isso não é verdade. Mas existe uma relação entre as duas coisas novamente. É muito comum pacientes com transtornos depressivos, pacientes com transtornos ansiosos, também se queixarem de dor de cabeça ocasionalmente. Mas não é regra. Você não vai ver pacientes deprimidos se queixando de dor de cabeça sempre. Ou pacientes com cefaleia tensional tendo dor de cabeça, tendo depressão sempre. No final das contas, no frigir dos ovos, o que nós temos? Pacientes com enxaqueca crônica ou cefaleia tipo tensional crônica, aquela que ocorre mais de 15 dias por mês, durante mais de 3 meses, tem mais chance de desenvolver um quadro de transtorno de humor ou ansiedade. Então, eles desenvolvem transtorno de humor ou ansiedade não só por causa do peso que a dor de cabeça traz. Ou seja,
Não é só por causa do fato da dor de cabeça te atrapalhar de viver a tua vida, especialmente a enxaqueca. Só isso te bastaria. Mas provavelmente existe alguma relação fisiopatológica cerebral que une as duas coisas. Já com relação à cefaleia tipo tensional crônica, não é tipo enxaqueca, ela não vai atrapalhar a tua vida, mas ninguém aguenta ter dor de cabeça todo dia. Então ela pode levar a um quadro de transtorno de ansiedade ou transtorno depressivo. Mais raramente por conta da própria existência, mas provavelmente por conta também de mecanismos fisiopatológicos envolvidos. Outras coisas, a gente sabe que transtorno de humor tem mais chance, pacientes com transtorno de humor e que têm enxaqueca, tem mais chance de cronificar a dor do que pacientes que não têm transtorno de humor. Então, pacientes com depressão e que têm enxaqueca, tem mais chance de ter enxaqueca crônica do que enxaqueca episódica. A enxaqueca episódica é definida como dor de cabeça menos que 15 dias por mês. Enxaqueca crônica é definida como dor de cabeça mais de 15 dias por mês, durante pelo menos 3 meses seguidos. Então, você chega num ponto em comum. Pacientes com depressão, transtorno de humor, têm mais chance de cronificar dor. Então, provavelmente existe realmente um mecanismo genético associado a um mecanismo fisiopatológico, químico, bioquímico, dentro do tronco cerebral, dentro do cérebro, relacionado a neurotransmissores, que liga de alguma forma as duas coisas. Mas, novamente, isso não é regra para todo mundo, isso não é 100%. Mas você vai encontrar pacientes com dor de cabeça crônica e que tem história de transtorno de humor, por exemplo. Ou pacientes com transtorno de humor e que tem história de dor de cabeça crônica. Então, existe uma associação. Essa associação, ela não é de maneira nenhuma causa e efeito. Não, pelo menos não a princípio. Essa associação não é universal, não é para todo mundo. Você tem pacientes com enxaqueca crônica que não são deprimidos. Você tem pacientes com enxaqueca episódica que são deprimidos. Você tem paciente com cefaleia tipo tensional que não tem depressão. E você tem pacientes que têm depressão que não têm cefaleia de tipo nenhum. Então, o que resta saber você precisa saber quais são os pacientes que têm associação de depressão com dor de cabeça. Verificar se essa depressão, junto com o psiquiatra, se você tiver formação, você próprio, verificar se a depressão ela é grave, se existem outras comorbidades associadas, se existe transtorno de humor, se há bipolaridade, se existe o transtorno de personalidade associado. Isso pelo menos eu sugiro que um psiquiatra ou um psicólogo muito bem formado faça uma avaliação. E verificar qual tipo de dor de cabeça, porque, é claro, a enxaqueca responde a certas medicações e a tensional responde a algumas medicações que a enxaqueca usa, que a enxaqueca responde, mas não todas. Então, verificar o tipo de dor, o tipo de transtorno, tratar em comum acordo. Como a gente sabe que muitos pacientes com dor de cabeça também apresentam transtorno de humor, então não é raro você, de repente, utilizar uma mesma medicação para as duas coisas, tipo tricíclicos ou alguns inibidores de recaptação dual ou de serotonina. Também é útil. Bem, fico por aqui. Deixo a postagem em aberto para quem quiser discutir a respeito da relação entre cefaleia, migrânia ou tensional. Eu não estou levando em consideração as outras dores, tá? Só essas duas. E transtorno de humor e ansiedade.